pedra ainda não havia sido lançada e um exército inteiro já tremia. Do outro lado do vale, o gigante avançava alguns passos, lento, pesado, confiante. Cada batida de seus pés parecia esmagar a coragem de Israel. Ele gritava desafios, humilhava, ria. 40 dias, 40 manhãs e 40 entardeceres de vergonha acumulada. E ninguém se movia. Até que um jovem, sem armadura, atravessou o campo trazendo apenas pão e ouviu a afronta. Algo dentro dele queimou. Naquele instante, o destino de uma nação começou a mudar. Ele não era soldado, era pastor. Trazia nas mãos marcas de corda e poeira, não cicatrizes de guerra. Mas enquanto os guerreiros experientes desviavam o olhar, ele perguntava: quem é este homem para desafiar o Deus vivo? Silêncio. O medo já havia se tornado normal. O gigante não era apenas grande, era experiente, treinado desde a juventude para matar. E ali estava aquele jovem, sem espada, sem escudo, mas sem medo aparente. Seu próprio irmão o repreende, chama-o de orgulhoso, irresponsável. Mas ele não recua, porque há momentos em que permanecer calado é a verdadeira imprudência. Diante do rei, o contraste era constrangedor. De um lado, a autoridade máxima de Israel. Do outro, um rapaz magro demais para a armadura que tentaram lhe impor. O metal pesava, limitava seus movimentos, sufocava. Ele para, respira e toma uma decisão inesperada. Não posso lutar assim. Retira o capacete, devolve a espada, escolhe aquilo que conhece. Um cajado, uma funda, 5 pedras lisas. Porque fé não é imprudência, é confiança construída no secreto. Ele já enfrentou leões, já enfrentou ursos, sozinho. O que era um gigante diante disso? O vale silencia quando ele avança, sem armadura, sem proteção visível. O gigante o vê e ri. A zombaria ecoa, mas o jovem não responde com ofensa, responde com convicção. Tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Não era apenas um confronto físico, era espiritual. Ali, 2 mundos colidiam. A confiança na força humana contra a confiança em algo invisível. E o invisível já estava em movimento. Ele corre, não caminha, corre em direção ao impossível. O gigante também avança, irritado, pronto para esmagar aquela ousadia juvenil. Mas o jovem já gira a funda, 1 vez, 2, 3. O som corta o ar. A pedra é liberada. Não houve segunda chance. Não houve duelo prolongado. A pedra encontra o único ponto vulnerável, a testa. O gigante para, oscila e cai. O chão treme. Mas dessa vez, não é o medo que domina o vale. O exército que antes recuava agora avança. A coragem é contagiosa. O medo que os paralisava transforma-se em força bruta. O improvável tornou-se real. Mas no centro do campo, o jovem permanece imóvel por um segundo. Ele olha para o gigante caído. Respira fundo. Não há celebração exagerada. Ele sabe que não foi a força do braço. Foi a direção da fé. E naquele momento, algo maior que uma vitória militar acontece. Uma geração aprende que gigantes também caem. O verdadeiro gigante nunca foi apenas aquele homem. Era o medo acumulado, a vergonha repetida, a dúvida silenciosa. 40 dias de intimidação quase redefiniram a identidade de um povo. Quase. Porque bastou um coração disposto para quebrar o ciclo. Ele não ignorou o tamanho do problema. Apenas se recusou a permitir que o tamanho definisse o resultado. E é aqui que a história deixa de ser antiga. Porque todo vale tem sua voz ameaçadora. Toda vida enfrenta seus 40 dias. A pergunta não é se o gigante é grande, é se sua confiança está no lugar certo. Coragem não nasce na frente da multidão. Nasce no secreto, nas pequenas batalhas que ninguém vê, nos leões anônimos, nos ursos invisíveis. O jovem voltou para casa diferente naquele dia. Não porque derrotou um gigante, mas porque descobriu algo sobre si mesmo e sobre Deus.
Gigantes continuarão surgindo, mas a memória daquele vale permanece como um lembrete silencioso. O impossível pode cair com uma única pedra, quando a fé decide correr em vez de recuar. Quer descobrir mais histórias como essa? Inscreva-se, curta, seja membro e tenha acesso a nossos conteúdos exclusivos.